Então, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muita tristeza que a gente fala que a República de Nagorno-Karabakh acabará em 2024, 1º de janeiro de 2024. Mas antes, inscreva, curta, compartilhe, dá o like se quiser. Bom, meus caros, todos vocês sabem que em 2020, vamos antes, em 1990, houve uma guerra entre Armênia e Azerbaijão por uma região no Azerbaijão que é de maioria armênia. A partir daí, teve essa guerra e Armênia e Azerbaijão são dois países que inimigos mortais, melhor dizendo. O problema todo é que o Azerbaijão nunca aceitou bem essa situação de separatismo por parte dos armênios, e 2020, 30 anos depois da guerra, aconteceu de novo uma outra guerra. O mundo viu isso assim de olhos, viu de longe, viu de camarote. A Rússia interveio. Isso foi bem antes da guerra da Ucrânia. A gente estava vendo como estava os explícitos ataques do Azerbaijão à região de Nagorno-Karabakh. Aí a Armênia disse: olha, aí não, né? Sai fora. E deu uma briga. Nagorno-Karabakh é uma região na Transcaucásia e é de esmagadora maioria de população armênia. Em 1923, a região recebeu o status de região autônoma dentro da República Socialista Soviética do Azerbaijão. Em 1988, começou em Nagorno-Karabakh um movimento de reunificação com a Armênia. Em 2 de setembro de 1991, o Azerbaijão proclamou a sua independência e o nome da República Autônoma mudou para República de Nagorno-Karabakh. De 1992 a 94, o Azerbaijão tentou assumir o controle da autoproclamada República, nessa ação militar de grande escala que morreram cerca de 30 mil pessoas. Em 1994, as partes concordaram em estabelecer um cessar-fogo, mas o status do território nunca foi determinado. No final de setembro de 2020, os combates recomeçaram em Nagorno-Karabakh. Na noite de 10 de novembro, o Azerbaijão e a Armênia, com o apoio de Moscou, chegaram a um acordo para cessar completamente as hostilidades, permanecendo nas posições ocupadas, trocar prisioneiros e os corpos dos mortos. Na região foram implantadas forças de paz russas, inclusive no corredor de Lakin. No ano passado, Yerevan e Baku, mediadas pela Rússia, Estados Unidos e União Europeia, iniciaram discussões sobre um futuro acordo de paz. No final do maio desse ano, o premier armênio Nikol Pashinyan disse que o seu país estava pronto para reconhecer a soberania do Azerbaijão nas fronteiras soviéticas, ou seja, junto com Nagorno-Karabakh. E em setembro, agora, a gente pode ver que o Vladimir Putin chamou a atenção para o fato que a liderança armênia, em essência, reconheceu a soberania do Azerbaijão sobre Nagorno-Karabakh. O líder do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse que Baku e Yerevan podem assinar um acordo de paz antes do final do ano, a menos que a Armênia mude a sua posição. Gente, isso foi uma cartada geopolítica muito bem feita. Por quê? A Rússia, eles têm muitos, acho que um pouco sabem, a Rússia tem um tratado militar com outros países, que é o CSTO, é o Tratado Militar de Segurança Mútua. E aí, a Armênia está dentro. Aí a Rússia correu lá para socorrer a Armênia. Ninguém quis ajudar a Armênia. Turquia, tô fora, isso é problema de vocês. Mas só que Israel e Estados Unidos estavam
abastecendo o Azerbaijão com armas. Aí tem aqui no meu canal, em 2020, as análises que eu fiz sobre a guerra em Nagorno-Karabakh. A questão, gente, é que tem muita coisa envolvida aí. A questão do futuro aí é como o Tribunal Penal Internacional, será que vai ser conivente com esses crimes contra a humanidade de guerra da OTAN? Eu vejo aí que existem muitos fatores geoeconômicos por trás disso, como petróleo, minérios, etc, etc. E os armênios que viviam na região, estão partindo para a Armênia. Grande ironia isso. A Rússia tentou fazer o que pôde, mas houve um certo recuo. Por quê? A Rússia já está tendo uma guerra feia ali no fronte ocidental. Se ela fosse para o Cáucaso, iria desestabilizar mais ainda. A partir de 1º de janeiro de 2024, a República de Nagorno-Karabakh, também conhecida como Artsakh, deixará de existir. A decisão foi oficializada por um decreto assinado pelo presidente da região separatista, Samvel Shamaranian, nessa quinta-feira. Segundo o documento, todos os órgãos governamentais e instituições do enclave de Nagorno-Karabakh devem ser dissolvidos. Dissolver todas as instituições e organizações estatais sob sua subordinação departamental até o 1º de janeiro de 2024 e a República de Nagorno-Karabakh, Artsakh, deixará de existir. O documento afirma que os residentes podem decidir por si próprios se permanecem em Nagorno-Karabakh, tendo em conta as condições de reintegração apresentadas pela República do Azerbaijão, que não deve ser nada boa, né? A decisão de dissolver a república não reconhecida também tem como contexto a operação militar do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh em 19 de setembro, quando o país realizou uma ofensiva militar no enclave e exigiu o desarmamento completo do exército da república não reconhecida e a retirada da presença militar armênia da região. Em menos de 24 horas, foi acordado um cessar-fogo em Karabakh e o Azerbaijão, que na prática representou a capitulação de Karabakh. Com o controle assumido pelo Azerbaijão sobre Nagorno-Karabakh, milhares de armênios começaram a evacuar o território em direção à Armênia. Mais de 65 mil pessoas já deixaram a região. O enclave é habitado majoritariamente por armênios étnicos, compondo uma população de cerca de 120 mil pessoas. A República de Nagorno-Karabakh, gente, teve muitos, mas muitos problemas. Por quê? Efeitos geoeconômicos e geopolíticos. Esse conflito, gente, já vinha desde tempos imemoriais, desde 1990. Isso aí tem a ver com petróleo, tem a ver com minérios. Quem viu os vídeos gente, esqueci o nome do cara, do Guilherme Anitablian, vai falar. Tem um jogo de interesses geopolíticos no Cáucaso e, apesar da trégua, tem um enorme risco humanitário para a população. Os armênios ali não são muito bem vistos. Agora, a Rússia teve que fazer um jogo. Olha, eu vou deixar vocês resolverem isso, mas se vocês fizerem alguma brincadeira, o pau vai cantar. Porque o Ilham Aliyev, o exército do Azerbaijão, atacou e matou soldados russos. E ele ficou tremendo nas bases.
Eu não sei como será, gente. A Armênia ficou totalmente... O povo tá... Eu imagino que o povo deve estar arrasado, destroçado, né? Isso aí, desde o fim da ofensiva militar, a gente vê que tem que dar uma certa estabilidade. Mas não teve nenhum acerto sobre o futuro da população armênia local. O Pashinyan, ele disse que não há ameaça direta à população civil de Nagorno-Karabakh, e declaração que contradiz a fala do ministro das Relações Exteriores da Armênia, que disse que a intenção do Azerbaijão é completar a limpeza étnica de população armênia em Nagorno-Karabakh. A situação da Armênia, gente, é muito crítica. E a OTAN e os Estados Unidos tentaram tirar vantagem disso. E não foram poucas. A diplomacia armênia exortou a Rússia a intervir com suas tropas de manutenção lá e garantiu o acordo de 2020. Mas não deu. O Azerbaijão, gente, está pegando aquilo que eles dizem que é deles. Isso aí, gente, é um apoio. E eu estou vendo que a União Europeia tentou sancionar o Azerbaijão, tipo, deu muita pouca ligança. Isso deu por causa da falta de apoio concreto da comunidade internacional à Armênia e a uma intricada posição de Baku, que tem a guerra da Ucrânia como pano de fundo. E o Azerbaijão tem benefícios geopolíticos com isso. O Azerbaijão é que tem a ganhar. E o Azerbaijão é totalmente vinculado com o Ocidente. O Azerbaijão é rico em combustíveis fósseis, passou a ser uma alternativa para os Estados Unidos e a União Europeia, alavancando a compra de petróleo e gás do país do Cáucaso. E o Azerbaijão virou uma alternativa para as exportações russas de recursos energéticos, revendendo o excedente de consumo interno de gás e petróleo para o Ocidente. Essa dinâmica cíclica de comercialização de recursos energéticos garantiu ao Azerbaijão um certo status econômico e politicamente privilegiado em meio à crise da Rússia com os países ocidentais. E a Rússia, que é tradicional aliada da Armênia, atualmente tem uma relação instável com o primeiro-ministro do país, que é o Pashinyan, porque o Pashinyan é pró-Ocidente e vem acenando por uma possibilidade de fazer exercícios militares conjuntos em Washington. É por isso. E a presença militar na Armênia, a Rússia, assim, e a presença militar russa na Armênia é uma garantia de estabilidade na região. Isso aí pode e deve ferir em muito os interesses e a influência da Rússia na região. E é isso que os Estados Unidos e a União Europeia estão querendo. Porque o conflito étnico no enclave é muito nebuloso e pouco promissor do ponto de vista humanitário. O que será agora do povo? Eu só espero que eles cheguem são e salvos na Armênia. Presto toda a minha solidariedade ao povo armênio, que eu fui em alguns canais e eles foram, assim, já fui em alguns canais de influências armênios, eles foram muito amáveis, muito educados comigo. E a eles, e também ao povo azeri, porque eu assim, o meu problema não é com o povo azeri, e sim com o governo azeri. Deixo a eles, eu só espero que esse conflito acabe e que o conflito da Ucrânia também, porque ninguém aguenta mais isso.
Até a próxima.